Graça e paz, amados e diletos irmãos. Aqui quem vos fala é presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Muito bem, amados irmãos, gostaria, antes de gravar a mensagem, mandar uma saudação a todos os ouvintes da Rádio Pescadores, da Rádio Bom Pastor, da Rádio Conquista Gospel, do nosso irmão pastor Marinho, e do Rádio O Bom Pastor, onde a nossa irmã pregadora, semeadora da palavra, tem programação toda quarta-feira. A irmã Rosivânia, serva do Senhor, semeadoras da palavra. Vamos à palavra de Deus. Amados, eu tenho vos falado acerca do arrebatamento da igreja e iniciei algo sobre o tribunal de Cristo. Falando sobre o tribunal de Cristo, quero dar continuidade falando sobre as obras. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata e pedra preciosa, madeira e feno e palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Senhor, mais uma vez, pedindo, Senhor, direção do Teu Espírito Santo, para poder, Senhor, ministrar a Tua palavra, esta palavra que tem poder de transformar, de libertar, de sarar. Este, Pai, é o meu pedido neste dia de hoje, em o nome do Senhor Jesus. Muito bem, amados e diletos irmãos, tenho vos falado acerca do tribunal de Cristo, que todos os salvos irá comparecer no dia do arrebatamento, antes de entrarmos para participar da festa da bodas do Cordeiro. Antes de participarmos da festa da bodas do Cordeiro, todos nós teremos que passar diante do tribunal de Cristo para apresentarmos a Ele as obras praticadas aqui na terra. E esta obra, ela será lançada sobre o fogo do altar de Cristo. E esta obra, se perecer, se a obra for edificada semelhante a ouro, semelhante a prata, semelhante a pedra preciosa, ou mesmo se for madeira, feno ou palha, toda ela será provada pelo fogo divino. Vamos ao símbolo destas obras. Ouro, ou prata, ou pedra preciosa, são aqui mencionadas primeiramente. Na Bíblia, o ouro simboliza aquilo que procede de Deus. As coisas divinas é comparada como o ouro perante Deus. Basta lermos o livro de Jó, capítulo 22, verso 23 até o 25.
ou até mesmo o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Eu vou encontrar aqui, amados irmãos, Apocalipse 3, versículo 18, onde faz referência ao ouro. Está escrito assim, Apocalipse 3, versículo 18: aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestido branco para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que veja. Mas aqui está falando em adquirir ouro para que enriqueça. Ouro de Deus, aquilo que provém de Deus, a bênção de Deus, é que enriquece e não causa dores. Podemos comparar o ouro, portanto, às obras que os cristãos fizeram para a glória de Deus. Aquilo que o crente faz para a glória de Deus, ele é comparado com o ouro. Vamos ler a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Ele faz referência: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, amados, o ouro é comparado com aquilo que você faz para a glória de Deus. Quer você coma, quer você beba, quer você vista, quer você... tudo aquilo que você recebe é para a glória de Deus. Portanto, as obras praticadas por um cristão, por um servo de Deus, nem vou falar por um crente, porque tem muito crente que não é verdadeiramente servo de Deus, que tem um espírito quebrantado e constrito. Esses foram feitos em Deus. Todas as obras praticadas por estes servos, verdadeiros servos de Deus, ele foi feito para a glória de Deus. João 3, verso 21. Ou seja, em parceria e comunhão com o Senhor. Quando usamos bem os talentos dados por Deus e realizamos a obra para o ministério da glória de Deus, estas obras é comparada com a de ouro. Basta nos lermos, amados irmãos, a referência onde o Senhor Jesus conta a parábola dos talentos, onde os talentos foi dividido e foi ordenado aos servos que ele viesse a trabalhar com aqueles talentos. E quando chegou o dia de prestar conta, aquele servo que multiplicou o talento, o Senhor Jesus disse: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, entra na glória do teu Senhor. Mas aquele servo que com medo do seu Senhor enterrou seu talento na areia e que não trabalhou, não fez nada em prol da obra de Deus, a Bíblia diz que ele foi chamado de servo infiel, foi lançado fora da presença de Deus. E ainda o talento que ele tinha foi arrancado dele e foi dado para aquele que multiplicou, que granjeou, que trabalhou, que labutou a favor da obra de Deus. E aquele que faz uma obra perfeita. Mateus 25, verso 14 e o versículo 20 são comparadas com uma obra semelhante à obra de ouro. São as obras que glorificam não o nosso nome, não o nosso ministério, mas que glorifica a Deus. Mateus 5, verso 16. Quando estudamos a palavra de Deus, nós veremos que existe muita referência falando sobre ouro, sobre prata. A prata é o símbolo da redenção.
No Antigo Testamento, amados irmãos, a redenção dos filhos de Israel era paga em prata. Basta lermos a referência do livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 11 a 16, ou mesmo Levítico 5, versículo 15. Mas no Novo Testamento, a prata simboliza a redenção de Cristo, feito por nós, onde o Senhor Jesus Cristo sofre por nós. Basta lermos o livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, ou mesmo 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, amados irmãos. Eu vou encontrar aqui e já estarei lendo, para que nós venhamos compreender a exatidão da palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, a palavra de Deus, ele traz essas referências para cada um de nós. Segundo Coríntios, amados, eu anotei aqui, mas anotei errado. Na verdade, não é 2 Coríntios, é 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o quais pertence a Deus. O preço pago por nós, a nossa redenção é comparada, a obra que Cristo fez por nós é comparada com a obra de prata, que é a nossa redenção, amados irmãos. Portanto, quando a Bíblia faz referência à pedra preciosa, ele traz como símbolo a presença do Espírito Santo, ou a glória de Cristo em cada cristão. Basta nos lermos a oração sacerdotal. Livro de João, capítulo 17, versículo 22. Os crentes que possuem os dons espirituais têm o adorno, a presença do Espírito Santo, são as obras feitas pelo poder do Espírito Santo. Filipenses capítulo 3, versículo 3. As obras que irá perecer, amados irmãos, elas são comparadas com as obras feitas em madeira, em feno, em palha. Mas poderá existir alguma obra que não terá aprovação na presença de Deus? Se a obra de alguém se queimar, diz a palavra de Deus, sofrerá deperimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. 1 Coríntios 3, versículo 15. Esse texto mostra que haverá crente cujas obras não será aprovada por Deus, não será recebido galardão da parte de Deus. Quando passar pelo fogo divino, essa obra irá sofrer destruição, irá se queimar. Observe, amados irmãos, o que a palavra de Deus diz. Faz referência sobre a madeira. Na Bíblia, amados irmãos, madeira é símbolo das coisas humanas. É uma figura de árvore que cresce por si mesma. Há crentes que fazem muitas coisas, trabalham incansavelmente muitas vezes na obra, mas não trabalham para Deus. Fazem muitas coisas, mas não para glorificar a Deus.
fazem isso buscando a glória humana, fazem isso para aparecer na mídia. Eu já disse sobre isso, amados irmãos. Existem muitos pastores que têm ansiedade, têm a necessidade de aparecer. Muitos pregadores que têm a necessidade de ser aplaudido. E estas obras será comparada com uma obra feita de madeira. Irá queimar, irá sofrer destruição. As pessoas trabalham muitas vezes incansavelmente, mas não para glorificar a Deus. Trabalha buscando a sua própria glória, a glória humana. No fogo do julgamento, essas obras vão desaparecer. Há quem trabalha, amados irmãos, muito dentro de uma igreja, mas não fazem para glorificar a Deus. Não fazem esta obra para a glória de Deus. Trabalham incansavelmente, mas buscando a sua própria glorificação, buscando simplesmente aparecer, amados irmãos. Eu vou ler uma passagem aqui para que os irmãos compreendam. Hoje eu estarei lendo algumas passagens para que os irmãos não fiquem somente com as minhas palavras. Porque, amados, nós precisamos comparar as coisas espirituais com as coisas espirituais. Livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outras coisas, fazei tudo para a glória de Deus. O ser humano que busca simplesmente o aplauso do ser humano, que não faz nada para a glória de Deus, mas faz somente para aparecer, esta obra é comparada com a madeira, amados irmãos, que irá sofrer destruição. A madeira não resiste ao fogo, ele queima. Existe obra que é comparada como feno. Feno é capim, amados irmãos. Feno é capim, feno é erva seca. São as obras de muitas pessoas que aparentemente são feitas para Deus, mas não têm consistência. São obras sem vida. Tais pessoas fazem, muitas vezes por fazer. É como uma erva seca, como uma erva que não tem vida. O capim é perecível. Quando você lança o capim no fogo, ele arde rapidamente e some, desaparece, nem sobra cinza. Desaparece totalmente. É uma erva seca. Portanto, amados irmãos, basta lermos o livro de Isaías 51, verso 12. O capim ou feno representa as obras dos crentes que trabalham somente buscando a glória e a fama. Tem muita necessidade de aparecer. Busca uma fama para si mesmo. Muitas vezes Deus concede a ele dons espirituais, dons de revelação, de visão, e ele usa mal este dom. Ele usa mal este dom. Ele usa esse dom para se aparecer. Ele usa esse dom para buscar glória própria. Busca fama para si. Infelizmente, nos dias atuais, há muitos pregadores, há muitos levitas, muitos cantores que só realizam a obra de Deus pelo dinheiro, pela fama, ou se for pregar em uma grande igreja onde há destaque, onde
possa aparecer diante da mídia. Tem pessoas que saem distribuindo alimento, cesta básica, não para glorificar a Deus, mas já levam uma equipe para firmar seu trabalho. Eu tenho dito para os irmãos que eu tenho certo problema em gravar vídeo. Eu não gosto de ficar gravando vídeo. Eu transformo os meus áudios em áudio-vídeo, mas dificilmente eu fico gravando alguma coisa que eu faço. Vocês poderão ver que eu não tenho nada gravado que não seja na transformação de pregação em áudio-vídeo, porque eu tenho certo receio, amados irmãos, daquilo que eu faço referente à obra de Deus. Eu tenho bastante cuidado com isso. E muitos cantores, amados irmãos, muitos pregadores, só prega onde há mídia. Onde há mídia. E esses já receberam o seu galardão aqui na terra. Já receberam o seu galardão aqui mesmo. Basta comparar Mateus 6, verso 2, o versículo 5 e o versículo 16. O apóstolo Paulo também compara as obras de algum cristão como palha. A madeira tem certas consistências, amados irmãos. Ele ainda deixa carvão, mas a palha é muito fraca. A palha, ele queima, não deixa cinza, não resiste à força do fogo. A palha, o vento leva com toda facilidade. Salmo 1, verso 4. Ou mesmo o livro de Jó, capítulo 21, verso 18. A palha é instável, não pode se misturar com o trigo. Jeremias 23, verso 28. Quando você chacoalha ou abana a semente de trigo permanece, mas a palha é lançada pelo vento. Portanto, meus irmãos, use a genuína semente. Nós somos semeadores da palavra. Vamos usar a genuína semente. Palha representa as obras sem firmeza, ou seja, feita por um servo de Deus que são inconstantes. Muitos vivem vida vazia, mudando de ministério, de igreja em igreja, de costume, de crença. Não tem constância. Acredita em tudo que lhe é falado. Vive da fé de outras pessoas. Não se alimenta da palavra de Deus. Acredita em todo vento de doutrinas. É por isso que eu aconselho a cada irmão a meditar na palavra de Deus, a se alimentar, amados irmãos, por si mesmo. E cada um de nós, amados irmãos, iremos prestar conta. Iremos prestar conta diante do tribunal de Cristo. Existe galardão que o Senhor nosso Deus quer nos oferecer. O Senhor Jesus quer nos dar galardão. Ele quer nos dar galardão, quer nos galardoar. E antes de entrarmos para participar das bodas do Cordeiro, logo após o arrebatamento da igreja, teremos que passar diante do tribunal de Cristo, onde Ele irá julgar as nossas obras, e conforme as obras praticadas aqui na terra. Cada servo do Senhor. Eu estou falando, amados irmãos, sobre o tribunal de Cristo, não é o grande trono branco.
pois o grande trono branco será julgado todos os ímpios. Mas aqui estou falando do tribunal onde os crentes, os salvos, terão que passar. Mas amanhã estarei falando sobre os galardões. Mas somente amanhã. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago para vocês neste dia de hoje. Que o Senhor ilumine vossa mente e vos conceda a paz. Eterno e soberano Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, te louvo, te glorifico, exalto o teu nome, pela tua benevolência, pela tua misericórdia, Pai. Pois só o Senhor é Deus, só o Senhor pode nos dar, Senhor, da tua graça. E só o Senhor pode despertar em cada um de nós, em praticar, Senhor, as boas obras, em fazer, Senhor, aquilo que o Senhor determinou que viéssemos fazer, cumprir o ide do Senhor. Pois a tua palavra diz que no dia do Senhor Jesus, todos nós teremos que passar diante do tribunal de Cristo para prestarmos conta de todas as obras praticadas aqui na terra. Livra-nos, ó Deus, livra-nos, ó Senhor, para que não venhamos praticar obras semelhantes a madeira, palha ou mesmo feno, mas que nós venhamos verdadeiramente fazer aquilo que o Senhor determinou em nossa vida. Este é o meu pedido, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.